Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de me pronunciar na sessão desta quinta-feira e eu prometo que eu não vou falar aqui, comentar sobre os últimos fatos, os últimos acontecimentos que foram amplamente divulgados ontem na imprensa, nas redes sociais. Eu não vou falar aqui do novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, por estarem obstruindo ou tentando obstruir a justiça neste processo que está tramitando e vai entrar em julgamento no dia 2 de setembro. Essa é uma data muito importante do nosso calendário. Tentando obstruir o trabalho da justiça. Eu estava até comentando aqui antes da sessão como que é interessante, esta família Bolsonaro, ela está totalmente enrolada, está totalmente numa situação complicada, só que ela não para de agir, ela não para de espernear, ela não para de conspirar contra o país para colocar o país a serviço de uma causa, livrar o Bolsonaro da cadeia. Então, essa família ela vai se enrolando cada vez mais. O filho, deputado federal, abandona o mandato aqui, vai para os Estados Unidos e fica a todo momento buscando medidas de retaliação ao nosso país para tentar a aprovação de um projeto de anistia. Tudo isso veio à tona ontem nas mensagens trocadas entre o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Então vejam só que esta família vai se enrolando. E é interessante que eles parecem que têm alguma deficiência cognitiva, porque eles deixam no celular as provas. Ontem apareceu uma carta do Bolsonaro ao presidente Milei da Argentina, buscando um asilo político, alegando que ele está sendo perseguido. Mas eles deixam a carta lá como prova, como eles deixaram a minuta do golpe, também que foi impresso, tudo certinho, está lá. Eu acho que eles têm algum problema cognitivo. E isso então veio à tona, o ex-presidente tentando fugir para a Argentina para não responder pelos crimes praticados aqui no Brasil. Então a gente poderia classificar o Bolsonaro como covarde e fujão. Eu acho que é uma pessoa que deveria enfrentar a justiça. Ele não era o corajoso que falava com veemência nos comícios que ele fazia, nas manifestações, falava com muita força que ele ia enfrentar o Alexandre de Moraes, chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Então, agora ele se mostra um covarde e um fujão. Eu queria, portanto, dizer que eu não vou comentar esses fatos aqui que vieram à tona ontem. Não vou comentar que o pastor Silas Malafaia também teve o seu passaporte apreendido, seu celular apreendido e está sendo indiciado como colaborador dessa trama golpista. E quem assistiu o vídeo, o documentário
na Netflix, me fugiu o nome agora, Apocalipse dos Trópicos, mostra muito bem o papel exercido pelo Malafaia, ou Malacraia, como queiram, nesse episódio todo que vem lá de trás, tentativa de golpe. Ele era, na verdade, o mentor do Bolsonaro. Ele colocava as palavras na boca do Bolsonaro. Ele dizia o que ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer. Agora, ontem foi de arrepiar a gente ouvir os vídeos do Malacraia, o tanto de palavrão que ele fala. Eu fiquei imaginando, deputado Rachoca, o senhor lá no culto da igreja, para ouvir a palavra de Deus, um pastor esbravejando, gritando, falando palavras que ele estava usando ali para conversar com o Bolsonaro. Aquelas palavras. Não vou nem repetir aqui, porque eu ficaria um pouco constrangido, com vergonha. Mas este homem, depois que teve o celular apreendido e o passaporte, ainda gravou um vídeo lá no aeroporto, que estava chegando, de viagem, gravou um vídeo afrontando ainda mais o Supremo e o Alexandre de Moraes. Afrontando. Então, eu acho que esses fatos todos estão vindo à tona, eles só reforçam as denúncias que foram feitas lá atrás dessa trama golpista. Só reforça. Cada dia aparecem mais provas, cada dia aparecem mais documentos, cada dia são reveladas conversas que comprovam não só a história do golpe, mas agora aquilo que eles estão fazendo para tentar uma anistia ou para obstruir a justiça no Brasil, inclusive sacrificando todo o povo brasileiro, uma vez que os Estados Unidos agora aplicaram esse tarifaço sobre alguns produtos que nós exportamos. Então, é de uma irresponsabilidade muito grande, muito grande. Eu disse que eu não ia comentar esses fatos aqui. Não vou falar do Malacraia, não vou falar mais do Bolsonaro, nem do Eduardo Bolsonaro, que, a meu ver, está tendo um distúrbio mental. Eu acredito que ele está com um transtorno mental hoje nos Estados Unidos, vivendo uma realidade paralela e ainda tentando convencer o presidente Trump a jogar uma bomba atômica aqui no Brasil, se eles não conseguirem o intento de uma anistia, de livrar o Bolsonaro. Vejam só a que ponto nós chegamos, meus amigos, minhas amigas. A que ponto nós chegamos. E eu fico, assim, muito indignado de ver pessoas, inclusive na política, ainda tentando, de alguma forma, defender esta quadrilha chamada família Bolsonaro. Eu fico assim imaginando. Ontem eu assisti um vídeo de uma entrevista de um jogador que ele dizia assim: eu não converso mais com quem defende Bolsonaro. Não converso mais. Risquei da minha lista de amigos e não quero nem saber. Porque depois dele fazer tanto mal ao país, ainda tem pessoas que acham que é uma pessoa do bem. Então, é bastante complicado. Mas eu falei que eu não ia falar nada disso aqui. Não ia falar do Bolsonaro, não ia falar do Malacraia, não ia falar da deficiência cognitiva deles, que deixam todas as provas nos celulares, as minutas impressas, eles deixam tudo. Só falta a justiça encontrar onde é que estão esses documentos, porque aí não precisa nem julgamento, mas só falar, está tudo aqui, cadeia. Então,
Então, já que eu não ia falar disso, o que eu vim fazer aqui na tribuna? Eu vim aqui comemorar a última pesquisa Quest. Essa pesquisa divulgada nessa quinta-feira. E ela coloca o presidente Lula liderando em todos os cenários como candidato a presidente em 2026. Isso me deixa muito feliz, porque a população do Brasil começa a reconhecer, finalmente, que hoje nós temos um governo que colocou o Brasil no rumo certo. O que está acontecendo no Brasil? Desemprego caindo. Praticamente estamos vivendo numa era de pleno emprego no Brasil. A inflação está caindo. O preço dos alimentos é só ir ao supermercado, como eu vou todo sábado à tarde, e a gente vê o preço dos alimentos caindo. Programas sociais que protegem as famílias em situação de vulnerabilidade social. O Brasil nunca teve tantos programas voltados para melhorar a vida dos mais pobres. O Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. Já tinha saído lá nos governos anteriores do PT e agora, depois o Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome e o presidente Lula agora, mais uma vez, tirou o Brasil do mapa da fome. Então a população começa a perceber os efeitos, as realizações do governo do presidente Lula. Vem um tarifaço. Alguns acham que o presidente Lula está errado, ele deveria ir lá conversar com o presidente dos Estados Unidos. Pedir uma audiência, sentar lá na cadeira ao lado do Trump e ser humilhado por ele. Vocês lembram daquela cena do Zelensky, né? Que foi lá conversar com ele e ele foi humilhado. O presidente Lula não é homem de ser humilhado assim. Ele é presidente de uma nação soberana, de uma nação democrática e altiva. Então, o nosso presidente, ele não abaixou a cabeça, não foi aos Estados Unidos falar, por favor, diminuam as taxas, né, as tarifas. O que o presidente fez? Ele está buscando guarida e apoio no grupo dos BRICS, que é um grupo que vem se fortalecendo, de países que estão se fortalecendo e não querem mais se submeter a essa relação de submissão a um império que está em decadência. Meus amigos, gravem isso que eu estou falando. Os Estados Unidos são um império em decadência. E já faz algum tempo. Já faz algum tempo que os Estados Unidos estão em decadência. Quem é que está ganhando protagonismo no cenário internacional? China, Índia e outros países que estão buscando outras relações no cenário internacional. Não essa relação de lamber-botas, essa relação de vira-lata, como o Brasil sempre teve, abaixando a cabeça para atender os interesses de quem? Dos Estados Unidos. O governo Trump disse que precisava aumentar as tarifas aqui dos produtos brasileiros porque eles estavam sendo prejudicados, que é uma mentira. Prejudicados por quem? Sempre os Estados Unidos tiveram em vantagem em relação ao comércio com o Brasil. Então, é uma falácia. Como a extrema-direita sempre faz, usa fake news todo dia, conta mentira. Agora o presidente Trump contou uma série de mentiras sobre o Brasil para aplicar a tal da lei Magnitsky.
Magnificent, né? Então é uma lei deles lá. E o nosso ministro Flávio Dino, que é uma pessoa que eu admiro demais, Flávio Dino é uma inteligência privilegiada, né? Falou, não, aqui no Brasil a gente vai obedecer às leis brasileiras. Aqueles que quiserem aplicar uma lei estrangeira para prejudicar o Brasil aqui, tem que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não subi à tribuna para falar nada dessas coisas. Eu subi à tribuna para comentar essa pesquisa da Quest. E eu estava dizendo que o Brasil finalmente está reconhecendo que estamos hoje no rumo certo, gerando empregos, combatendo a inflação, fazendo programas sociais, atendendo as famílias de baixa renda, tirando a população mais vulnerável da fome, da miséria. É isso que importa, minha gente. É isso que importa. Outro dia eu vi aqui um colega deputado falando assim, o Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. Sabe por quê? Porque no governo dele não teve uma invasão de terra. Esse é o critério? Quando atende o seu interesse particular, privado, aí o governo é bom? Seria a mesma coisa de eu falar, o prefeito da minha cidade é bom porque asfaltou a minha rua, a minha. Aí os outros... Então, assim, o Bolsonaro foi bom porque não teve invasão de terra? E o resto? E o que ele fez na pandemia? E as 700 mil pessoas que morreram? Segundo ou terceiro país que mais teve mortes na pandemia. E o presidente fazendo motociata. Então, gente, eu acho que o país agora começa a perceber a situação que nós estávamos vivendo e o que nós estamos vivendo hoje. Mas eu não ia falar nada disso, coronel, nada. Eu não queria tocar nem nesses assuntos. Eu só quero falar o seguinte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários no primeiro turno. Segundo essa pesquisa divulgada nessa quinta-feira, e em eventual segundo turno, o petista venceria por 43-35 o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Aliás, esse candidato, ele está cada dia mais enrolado. A gente tem notícia que o povo lá do estado de São Paulo não está muito contente com ele, não. Inclusive, agora tem denúncias de corrupção gravíssimas no governo Tarcísio, que ele poderia ser um sucessor do Bolsonaro. Só que vocês ouviram ontem as ligações telefônicas? Xingamentos. O que esse Tarcísio quer? Quer ser o sucessor? Não, não. Tem que ser o Bolsonaro mesmo. Não podemos admitir um substituto. Tem que ser ele. Só que o Tarcísio começou a afundar também, né? Então vamos ver os números aqui. Lula lidera no primeiro turno todos os cenários. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Lula 47, Bolsonaro 35. Lula e Tarcísio. Lula 43%, Tarcísio 35%. Michele e Bolsonaro. Lula 47, Michele 34. Ratinho Júnior. Já pensou ter um presidente com esse nome? Ratinho. Excelentíssimo senhor presidente Ratinho. Espero que isso não aconteça, né? Mas Lula teria 44% e o Ratinho 34%. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Lula 46%, Eduardo 30%. Romeu Zema, esse aqui, olha, eu vi um pronunciamento dele, eu falei assim, como que pode uma pessoa ser tão assim, atrapalhada para falar, né? Uma pessoa parece despreparada, chegou a ser governador de Minas. Conceda uma parte, deputado. Vou conceder. E o Zema, sabe qual é o programa de governo dele, deputado? Candidato a presidente? Primeiro, acabar com o PT, ele falou. Acabar, extirpar o PT da face da terra. Isso é uma coisa meio difícil, porque nós somos resistentes.
Nós já passamos por situações assim muito graves nesse país e sobrevivemos, né? Mas o segundo item do plano de governo dele é tirar o Brasil dos BRICS. Olha só, a visão desse estadista, né? Visão desse estadista. E por último, o Ronaldo Caiado, né? Lula teria 47, Caiado 31, e o Flávio Bolsonaro, Lula teria 48 e o Flávio 32. Então, eu estou aqui dizendo, pesquisa ela reflete esse momento, né? Pode mudar. Pode chegar o ano que vem e o Lula dobrar essa intenção de votos, né? Aumentar ainda mais, ganhar no primeiro turno. Melhor coisa seria, deputado Nene, ganhar no primeiro turno, resolver a situação. Aliás, o Senado agora aprovou ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, o voto impresso. Olha só, essas coisas elas vão e voltam, né? O Supremo Tribunal Federal já enterrou 3 vezes essa história de voto impresso. 3 vezes. E vai enterrar agora a 4ª. Mas é uma mania de dizer, colocar em suspeição as urnas eletrônicas. É um atraso, né? Mas eu vou conceder uma parte ao meu colega aqui de parlamento, com muito respeito, deputado Coronel Davi. Tudo bem, Coronel? Estou emocionado com a parte do senhor. Mas me permita, deputado Pedro Kempe, primeiro desfazer algumas questões que foram tornadas públicas ontem. Sim. De como que as coisas no Brasil estão atropeladas, ferindo leis, ferindo a Constituição, mas tudo vale pela perseguição política ao Bolsonaro. Inquérito. E quem está falando aqui é um integrante da Segurança Pública. Nós temos ali o delegado Caravina, que já fez muitos inquéritos na vida dele. Bancada da bala aqui, né? E ele sabe que o inquérito, deputado Pedro Kempe, o inquérito é sigiloso, porque ele é um ato investigativo. Verdade. E agora, sob a égide do ministro Alexandre de Moraes, tudo que se investiga é repassado para a imprensa. E parece assim, ó, é aquele prato cheio, né? Nossa, apareceu ontem em todas as televisões, sites de notícia, como se fosse algo extraordinário. O que mostrou ali, deputado Pedro Kempe? Alguma palavra sobre golpe? O que se mostrou ali foram querelas familiares. E acho que até na família do senhor tem algo parecido. Na minha tem, de todos tem. Tem. Entendeu? Mas o que tinha ali sobre o golpe do 8 de janeiro? Não tinha nada, deputado Pedro Kempe. E aí fizeram um escândalo também em relação ao documento de exílio lá, de asilo político que encontraram no celular do presidente Bolsonaro. Dizer uma coisa para o senhor. O presidente Bolsonaro, ele recebe mensagens, documentos, sugestões, recomendações de um monte de gente que tem o telefone dele. Aquele documento é de 2024. A nora dele fez, né? Parece. 2024. Vou dizer uma coisa para o senhor. O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky. Magnífica. Porque ele violou direitos humanos. Com essa perseguição desenfreada que ele faz ao presidente Bolsonaro, mais uma vez ele demonstra que a sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos, ela é justa e correta em relação a ele. Porque ele realmente virou um tirano aqui no Brasil. E aí, vou para encerrar aqui. Mesmo que aquilo fosse verdadeiro, a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 14, ela diz lá que a questão do asilo político, ela é um direito de quem se sente perseguido. Então, enquanto o senhor fica aí, ficou um tempão aí na tribuna, falando, a gente vem aqui e conta a verdade, porque a esquerda hoje só se baseia nisso, em fofocas que são produzidas
por algumas pessoas ligadas à imprensa e que são difundidas como se fosse verdade. E para terminar, o senhor falou aí de boca cheia dessa pesquisa. Eu tenho lá minhas dúvidas se essa pesquisa não foi feita na porta dos presídios aqui do Brasil. Só isso. Deputado Coronel Davi, eu tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência sabe disso. A gente tem muitas diferenças aqui na política, diferença ideológica, mas como pessoa, eu tenho um respeito por Vossa Excelência. É diferente de um deputado aqui dessa casa, que quando ele começa a perder o debate, ele vai para o lado pessoal. Por isso eu rompi relações com ele. Lado pessoal, não. Ofensa pessoal, não. Aqui a gente discute no campo da política, das ideias, da ideologia. Partir para o lado pessoal, ixi, eu tenho um dossiê ali. Mas não vou fazer isso porque eu baixaria no mesmo nível dele, né? Mas eu respeito Vossa Excelência, embora a gente tenha muitas diferenças, né? Como eu respeito o deputado Zé Teixeira. Também ele está de um lado, eu estou do outro. Mas como pessoa, respeito, né? Mas, deputado Coronel Davi, agradeço a sua parte, acho que faz parte, né, da democracia esse debate. Pedro Kemp. Só que eu lamento dizer que eu não concordo com nada que o senhor falou. Deputado Pedro Kemp. Né? Porque, veja bem, só um minutinho. Veja bem, o senhor falou aqui que o Alexandre de Moraes, ele vaza, né, o que está sendo investigado ainda, né? O que aconteceu com a Dilma e o Lula? Lá, o Sérgio Moro. A Dilma ligava para o Lula, no outro dia estava no Jornal Nacional. Vocês lembram disso? Quando, inclusive, virou uma frase, um meme, né? Tchau, querida. Porque no final da ligação, o Lula falou, tchau, querida. Essas ligações, elas eram vazadas todos os dias no Jornal Nacional. Deixa essa porra. Está errado, então. Então, né, os erros, eles se repetem, né? Não deveria ser assim. Então, Vossa Excelência, deputado Neno, vê que hoje eu estou bem calmo, porque eu estou feliz. Eu estou feliz, né? Não tem por que a gente brigar aqui, né? Mas a gente faz um debate no nível das ideias. Outro dia, né, a gente estava comentando aqui na mesa, né? Alguns têm a posição de que o Alexandre de Moraes ele está extrapolando, né? E no passado, Sérgio Moro fez e desfez, ninguém falou que estava extrapolando. Até combinava com o procurador da República como que ia ser a denúncia, como é que ia colocar as provas no processo. Então, naquela época, ninguém falava nada. Agora, hoje, né? Pedro Kemp, deputado Pedro Mas, Kemp. deputado Neno, prazer ouvir Vossa Excelência. Primeiramente, meu amigo, esclarecer isso, que muitos me olharam quando Vossa Excelência disse que rompeu com relações pessoais. Eu falei, bom, comigo não foi. Que o deputado Pedro Kemp, nós não discordamos, nós não concordamos politicamente em algumas posições, mas somos amigos. Então, sim, esclarecer, não é comigo essa situação, deputado. De forma alguma, deputado. E somente dizer aqui, deputado Kemp, o senhor está hoje feliz por causa dessa pesquisa, mas tem que tomar cuidado. Essa pesquisa, eu também não acredito nessa pesquisa. O senhor se referiu aqui à corrupção. O PT é responsável pelos maiores escândalos de corrupção no Brasil. Agora mesmo tivemos recentemente do INSS aí que ninguém mais toca nesse assunto e é gravíssimo. Então, calma com a sua felicidade, porque eu acredito muito que a direita vai retornar. Agora, dizendo dos abusos, o senhor disse que a Dilma sofreu abuso, que o Lula sofreu abuso, que o Bolsonaro agora vem sofrendo. Que eu acredito que tudo isso tinha que vir à tona mesmo, porque os pequenos sofrem o abuso do judiciário no dia a dia. E esses casos agora que vêm ocorrendo são bons para que a classe política veja e analise e reflita um pouco também sobre o excesso de poder do judiciário, que extrapolou lá atrás e vem extrapolando com o presidente Bolsonaro, sim. Aqui no Brasil falam, você é culpado só depois de julgado. E não é verdade. Você aqui sofre toda a pena, muitas pessoas vão até para a cadeia, têm a vida destruída para depois ser julgado e inocentado. Então, eu venho aqui hoje para dizer
tem que ser reformulado sim, tem que haver um equilíbrio entre os poderes e não está acontecendo. O senhor mesmo disse, vai passar na Câmara o voto impresso e o Supremo vai derrubar de novo. Está errado, porque o Supremo tem que respeitar os poderes e não está tendo esse respeito. Tem que ser reformulado e a classe política tem que ter união, sim, para normalizar os poderes, limitar o excesso, o abuso do judiciário em relação tanto aos políticos quanto ao cidadão comum, que sofre e ninguém vem aqui para reclamar quando tem uma injustiça com o cidadão comum. Era só o que eu queria dizer, senhor deputado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre é importante a gente ouvir um contraponto, né? Agora, o deputado Neno falou aqui, o PT envolvido, o maior escândalo de corrupção da história. Nós sofremos muito por esses ataques. Sofremos muito, deputado Caravina. Nosso partido chegou ao fundo do poço por conta dessas histórias que foram inventadas, que o Lula roubou bilhões, ninguém achou um centavo desviado pelo Lula, não teve prova nenhuma, tanto é que tudo foi anulado. Mas o nosso partido sofreu, hein? Sofreu. Eu achei até que não ia sobreviver. 2013, 2014, com toda sinceridade, eu achava que o PT não ia sobreviver no cenário político nacional. Então, esses ataques, eles foram todos construídos para colocar a pecha de corrupção no Partido dos Trabalhadores. Mas nós provamos que isso tudo foi uma criação para criminalizar o nosso partido. E outra coisa... A parte, deputado. O presidente Lula não fez que nem o Bolsonaro está fazendo agora, tentando fugir, tentando prejudicar o Brasil. Ele enfrentou todos os processos e disse assim, eu vou provar minha inocência, e provou. Agora o outro aí, ó, fica lá conspirando contra o Brasil nos Estados. Que coisa feia, que coisa feia. Enfrente o seu processo, se é inocente, prove a sua inocência. É isso que tem que acontecer no país. Deputado, só para delegado Caravina. Contribuir, eu que não estou nessa polarização de extrema-direita, nem de polarização de extrema-esquerda, mas quando o Davi citou a questão do inquérito policial, ele tem razão. Inquérito policial é uma peça para investigar. Quando ela vira motivo de substância política, ela perde, inclusive, a sua capacidade de idoneidade, de poder levantar o que realmente quer levantar, se houve o crime, qual o crime e como foi. Então, esse uso também eu concordo com o deputado Coronel Davi, é um uso equivocado. Mas falando aqui, pegando um gancho do deputado Neno, e falando aqui como operador de direito, como advogado, e eu tenho certeza que todos os advogados aqui que acompanham o que vem acontecendo no STF, não dá para concordar com a forma como está sendo conduzida as discussões, o trabalho no STF. Você não pode ter um ministro que ele é vítima, como já teve casos, ele opera a denúncia, porque quem faz as denúncias é ele através... Algumas vezes utiliza a PGR, outras não, foi até direto, e ele julga. Não dá para tudo o poder ficar centralizado na mão de uma única pessoa. E aí eu não estou entrando especificamente no processo do Bolsonaro, não. Eu vou falar um fato ocorrido. Nós tivemos uma decisão monocrática que interferiu na vida de mais de 5.500 municípios, Coronel Davi. Quando eu era presidente da Somasul, nós aprovamos no Congresso Nacional, digo nós porque a CNM se envolveu nisso, à frente dos prefeitos entrou nesse assunto, e nós conseguimos aprovar uma mudança na lei do ISS, onde o cidadão iria pagar o ISS dos cartões de crédito e do leasing, aonde ele faz a operação. Então, por exemplo, cidadão, o cartão comprou em Campo Grande, o ISS sobre essa operação ficaria para o município de Campo Grande. Porque hoje é centralizado esse ISS nas operadoras de cartão. Então, os municípios de Poá, Grande São Paulo, joga a alíquota 0,02 e recebe uma fortuna, em prejuízo aos municípios onde as pessoas moram. Nós aprovamos isso no Congresso. O Alexandre de Moraes, que é o ministro paulista, em uma canetada monocrática, ele suspendeu a eficácia de uma decisão do Congresso Nacional e nunca se estabeleceu isso.
e nós nunca conseguimos fazer uma decisão do Congresso Nacional, que é o legítimo representante da população, se transformar em realidade para os municípios. Então é um exemplo de que nós precisamos ter um freio e um contraponto no judiciário, cada um com a sua autonomia, mas respeitando as decisões do Congresso Nacional, e hoje não acontece. E não acontece porque muitos parlamentares, com medo da represália do próprio STF, acabam aceitando passivamente, e a gente vê essa situação. Então é um assunto que eu concordo com o deputado Leno, não sei se é a forma de escolha dos ministros, não sei se é o tempo deles como ministro, o que precisa ser mudado, mas isso é prejudicial. Porque hoje é o Bolsonaro, ontem foi o Lula, o senhor falou uma coisa que eu discordo, ele não foi inocentado. Foi anulado por falha processual, por falta de provas. Talvez um pouco de ansiedade do então ministro. Acabou. Juiz Moro, de querer entrar na política. Não vamos entrar nesses detalhes. Há detalhes que anularam o processo, mas não que ele foi inocentado. Mas esse problema que tem hoje com o Bolsonaro pode acontecer com qualquer um. Então, o STF precisa remodelar a sua atuação para a gente ter equilíbrio entre os poderes. Obrigado pela parte. Isso mesmo, moderação. Tem que ser moderado que nem o Malafaia. Moderado, ele fala de uma forma assim tranquila, calma, né? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do Poder Judiciário, eu não sou advogado, não sou do meio jurídico, né? Se o processo está eivado de vícios, não sei, mas eu sei que quem cometeu o crime está tendo que responder. Vamos aguardar, setembro está chegando, primavera vai chegar com muitas alegrias e esperanças para o povo brasileiro. Muito obrigado.